Você já sentiu aquela sensação de estar sozinho, mesmo em meio a uma multidão? Aquela solidão que vai além do físico, uma desconexão tão profunda que parece separar sua essência da realidade ao seu redor. Para os escolhidos, essa é uma das dores espirituais mais desafiadoras: a solidão espiritual. É como se suas percepções e entendimentos os colocassem em um lugar diferente, onde poucos conseguem acompanhar o ritmo ou compreender a profundidade de suas reflexões. Eles se sentem como estrangeiros, viajantes em um mundo onde seus anseios mais profundos não encontram eco. Essa solidão, porém, não é exclusividade dos escolhidos. Ela também ressoa intensamente na vida de muitas pessoas entre 50 e 70 anos, que enfrentam um momento de transição. Filhos crescidos e independentes deixam um vazio na casa e no coração, enquanto os laços sociais se enfraquecem com o tempo. É como se a vida, que antes era repleta de barulho, de compromissos e de responsabilidades, de repente ficasse silenciosa demais. Essa mudança pode trazer um sentimento de abandono, uma reflexão sobre os ciclos que se encerram e sobre o significado do que ficou para trás. Mas por que essa solidão é tão intensa para os escolhidos? Porque ela não é apenas sobre a ausência de pessoas, mas sobre a ausência de conexões que alimentem a alma. Eles buscam um tipo de relação que transcenda o trivial, algo que os conecte profundamente à sua missão, ao divino e às outras pessoas. E, em um mundo cada vez mais acelerado e superficial, essa busca pode parecer em vão. Entretanto, é nesse silêncio, nessa aparente desconexão, que se esconde um grande ensinamento. A solidão espiritual pode ser um chamado para a introspecção, para o autoconhecimento. Pode ser uma oportunidade de fortalecer a conexão consigo mesmo e com o propósito maior. Aqueles que enfrentam essa dor são desafiados a encontrar um equilíbrio entre a solitude que nutre e o isolamento que consome. Você sentiu essa dor de ser incompreendido, de carregar um vazio que parece não ter fim? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Talvez, ao dividirmos nossas dores, possamos encontrar pontos de luz nesse caminho solitário, transformando a solidão em um espaço de cura e crescimento. Carregar uma missão espiritual é, ao mesmo tempo, um privilégio e um fardo. Os escolhidos frequentemente sentem dentro de si o chamado para algo grandioso, um propósito que os impulsiona a transformar o mundo ao seu redor. Porém, esse chamado nem sempre é claro para quem está à sua volta. A falta de reconhecimento pelo esforço e pelas escolhas feitas ao longo dessa jornada pode ser uma das dores mais difíceis de suportar. Os escolhidos vivem como se estivessem respondendo a um propósito maior, algo que os transcende. No entanto, essa missão muitas vezes é invisível para os olhos comuns. Eles caminham contra a corrente, enfrentando incompreensão, críticas ou pior, a indiferença daqueles que não conseguem enxergar o impacto de suas ações. Isso gera um sentimento de isolamento ainda maior, uma sensação de que, apesar de todo o esforço, o mundo segue sem perceber a importância de sua entrega. Essa dor, contudo, não é exclusiva dos escolhidos. Ela ecoa também na vida de muitas pessoas na maturidade, especialmente entre 50 e 70 anos. Quantas mães e pais dedicaram décadas de suas vidas a construir um lar, a cuidar de seus filhos, a sustentar uma família? Quantos profissionais trabalharam arduamente para fazer a diferença em suas áreas? E agora, com o passar do tempo, sentem que suas contribuições são esquecidas ou desvalorizadas. A sociedade raramente celebra o esforço contínuo, e muitos acabam vivendo com a sensação de que tudo o que fizeram passou despercebido. Mas por que esse reconhecimento é tão importante? Porque ele valida a luta, dá sentido ao sacrifício e nutre a alma daqueles que se doam. No entanto, para os escolhidos, assim como para muitos na maturidade, essa validação externa pode não vir. A grande lição, então, está em aprender a encontrar força e satisfação no simples ato de cumprir a missão. É sobre perceber que, mesmo sem aplausos, o impacto do que foi feito reverbera, muitas vezes de formas que nunca serão vistas ou compreendidas. Pense na luz de uma vela solitária em uma sala escura.
Ela pode parecer pequena, insignificante, mas ilumina o suficiente para guiar aqueles que estão ao redor. Assim são os escolhidos, e todos aqueles que se dedicam a algo maior do que eles mesmos. Mesmo sem o reconhecimento imediato, suas ações tocam vidas, deixam marcas, inspiram mudanças. Por acaso você se sentiu como uma vela solitária, tentando iluminar um espaço sem que ninguém percebesse sua luz? Deixe sua reflexão nos comentários. Reconhecer a si mesmo pode ser o primeiro passo para aliviar esse peso. Afinal, a verdadeira grandeza está em saber que a missão é cumprida, mesmo que ninguém esteja olhando. A sensibilidade às energias do mundo é uma característica marcante dos escolhidos. Eles percebem com intensidade o que passa despercebido pela maioria. Entrar em um ambiente tumultuado ou cheio de pessoas pode ser, para eles, como atravessar um campo de batalha invisível, onde cada interação e cada vibração ao redor os impacta profundamente. Essa sensibilidade, embora seja um dom, pode facilmente se transformar em um fardo. Eles sentem a energia dos lugares, das pessoas, das situações, e isso exige um esforço constante para manterem seu equilíbrio emocional e espiritual. Uma simples ida a um mercado ou um evento social pode deixá-los exaustos, não apenas fisicamente, mas mentalmente, como se tivessem carregado um peso invisível durante horas. O barulho, as emoções alheias, as preocupações que pairam no ambiente. Tudo isso é absorvido de maneira quase inevitável. Curiosamente, essa experiência também se conecta à vida de muitas pessoas na maturidade. Com o passar dos anos, é comum que a sensibilidade às energias externas se intensifique. Barulhos altos, lugares apressados ou pessoas emocionalmente carregadas podem se tornar mais difíceis de suportar. Isso ocorre porque, com o tempo, muitos desenvolvem uma maior conexão com o próprio interior e começam a perceber o impacto que o mundo externo tem sobre eles. A sensibilidade, no entanto, não é apenas uma fragilidade, mas uma oportunidade de crescimento. Aqueles que possuem esse dom são capazes de captar nuances que outros não percebem. Eles conseguem sentir quando algo está em desarmonia, identificar a necessidade de cura em um ambiente ou até mesmo transformar a energia de um lugar com sua presença. No entanto, para que isso aconteça, é fundamental aprender a cuidar de si mesmo. Criar espaços de respiro, momentos de solitude e reconexão é essencial para lidar com essa sensibilidade. Práticas como meditação, oração ou até mesmo estar em contato com a natureza podem funcionar como escudos protetores. Ao se fortalecerem internamente, os escolhidos e as pessoas sensíveis conseguem transformar essa característica em um verdadeiro dom, em vez de vê-la como um peso. A percepção ampliada do tempo é uma das características mais intrigantes e, ao mesmo tempo, desafiadoras para os escolhidos. Para eles, o tempo não é apenas a sucessão de horas ou dias, mas uma experiência profundamente conectada ao propósito e à eternidade. Essa consciência os coloca em um estado constante de reflexão, onde passado, presente e futuro parecem coexistir, trazendo tanto inspiração quanto angústia. Eles sentem uma urgência única, como se cada momento precisasse ser vivido com propósito e significado. Essa percepção os leva a questionar continuamente se estão no caminho certo, se estão cumprindo o que vieram fazer neste mundo. Porém, essa relação intensa com o tempo pode se tornar uma fonte de sofrimento, especialmente quando os dias parecem escapar sem que suas metas espirituais sejam alcançadas. Essa dor não é exclusiva dos escolhidos. Ela também ecoa na vida de muitas pessoas na maturidade, que começam a sentir o peso do tempo que já passou e a incerteza sobre o tempo que ainda resta. Entre 50 e 70 anos, é comum revisitar o passado, relembrar escolhas feitas e refletir sobre os caminhos que poderiam ter sido tomados. Há um misto de saudade, arrependimento e esperança, como se cada memória trouxesse tanto lições quanto questionamentos sobre o que ainda pode ser realizado. Essa consciência da passagem do tempo, embora dolorosa, também pode ser uma poderosa aliada. Ela nos lembra que o presente é tudo o que realmente temos. O tempo não pode ser controlado, mas pode ser vivido de forma mais plena e consciente. Os escolhidos, com sua visão ampliada,
muitas vezes são chamados a ensinar isso ao mundo, que cada instante carrega em si o potencial para a transformação, que cada decisão, por menor que pareça, pode ressoar na eternidade. No entanto, para viver com essa intensidade sem ser consumido pela ansiedade, é necessário aprender a confiar. Confiar que há um plano maior em ação, que as sementes plantadas hoje darão frutos no tempo certo. É um exercício de entrega e paciência, de aceitar que nem sempre é possível ver o impacto de nossas ações imediatamente. E você? Já se pegou refletindo sobre como tem usado seu tempo? Já sentiu a necessidade de viver com mais propósito, mas se viu paralisado pela incerteza ou pelo medo? Talvez seja um momento de olhar para o agora como um presente, uma oportunidade de reescrever sua história e construir algo que realmente faça sentido. O tempo, apesar de implacável, também pode ser um aliado poderoso para aqueles que estão dispostos a usá-lo com sabedoria. Para os escolhidos, a relação com o mundo material é uma das mais complexas e desafiadoras. Eles frequentemente sentem que as preocupações cotidianas, como contas, bens e responsabilidades financeiras, distraem daquilo que realmente importa, sua conexão com o espiritual. Essa desconexão com a matéria pode gerar conflitos internos profundos, especialmente quando o mundo insiste em cobrar uma atenção que eles prefeririam dedicar a questões mais elevadas. A verdade é que, para os escolhidos, o valor da existência está muito além do que pode ser tocado ou acumulado. Eles reconhecem que a essência da vida está naquilo que não se vê, na fé, no amor, na evolução da alma. No entanto, ignorar completamente o mundo material pode levar a desequilíbrios e desafios práticos, como dificuldades financeiras ou problemas de saúde. Isso os força a buscar um equilíbrio quase paradoxal, onde precisam lidar com as responsabilidades do dia a dia, sem perder de vista sua essência espiritual. Essa luta, de forma diferente, também é vivida por muitas pessoas na maturidade. Entre 50 e 70 anos, é comum que as preocupações com a estabilidade financeira se tornem mais presentes, seja por aposentadorias insuficientes, problemas de saúde ou mudanças nas condições de vida. Ao mesmo tempo, muitas pessoas nessa fase começam a perceber que acumular bens ou riquezas não traz a verdadeira realização. Elas buscam algo mais profundo, um sentido, uma conexão, uma paz que o material jamais poderá oferecer. Mas como equilibrar essas duas realidades? Como viver em um mundo tão voltado para o consumo e ainda assim nutrir a alma? A resposta pode estar na simplicidade. Para os escolhidos, e para qualquer um que deseje viver de forma mais consciente, é essencial aprender a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo. Não se trata de negar as necessidades materiais, mas de colocá-las em perspectiva. Cuidar das finanças, da saúde e das responsabilidades diárias é importante, mas sem deixar que essas preocupações ofusquem o que realmente importa. A espiritualidade ensina que a matéria é apenas uma ferramenta, um meio para alcançar algo maior. Quando usada com sabedoria, ela pode servir como um suporte para a jornada da alma, e não como um obstáculo. As dores espirituais dos escolhidos e os desafios do dia a dia caminham lado a lado, nos convidando a refletir, aprender e crescer. Cada uma dessas experiências, a solidão espiritual, o peso de uma missão não reconhecida, a sensibilidade às energias, a percepção do tempo e a desconexão com a matéria, não são apenas fardos, mas oportunidades de transformação. Elas nos mostram que, mesmo em meio às dificuldades, há um chamado maior, um propósito que nos conduz a um entendimento mais profundo sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Essas dores não são sinais de fraqueza, mas de força e sensibilidade. Elas revelam que estamos em uma jornada única, que exige coragem para enfrentar o que poucos conseguem enxergar. E, ao reconhecermos essas experiências, podemos transformá-las em fontes de sabedoria, empatia e conexão com o divino. Se você sente essas dores, saiba que não está sozinho. Muitos de nós enfrentam os mesmos desafios, aprendendo a equilibrar o físico e o espiritual, o visível e o invisível. Esse equilíbrio é o que nos permite viver com mais propósito e significado, encontrando beleza até nas lutas mais difíceis. Compartilhe nos comentários suas reflexões e escreva:
Obrigado, universo, como um símbolo de sua gratidão e conexão com o propósito maior. Juntos podemos criar uma rede de compreensão e apoio, iluminando o caminho uns dos outros. Afinal, as dores podem ser grandes, mas o aprendizado que elas trazem é ainda maior.